No ano 2000, enquanto alguns comemoram a virada do milênio, o Oriente Médio entra em luto com a morte do presidente e ditador Hafez al-Assad da Síria. Seu governo foi extremamente controverso. Ele chegou ao poder por meio de um golpe de estado. Ele adotava como ideologia uma versão revisionista do socialismo árabe que pregava relações amistosas com a União Soviética e a destruição do Estado de Israel. Quando uma revolta contra seu governo aconteceu na cidade de Hama, ele ordenou o extermínio da cidade inteira, incluindo civis. E esses são apenas alguns dos eventos controversos de seu regime. Mas apesar disso, Hafez foi extremamente competente ao consolidar seu poder no país e garantir um caminho estável para seu sucessor assumir o poder após sua morte. O seu sucessor seria seu filho Bashar. Bashar al-Assad estava quase que destinado a não ser o presidente do país. O sucessor de seu pai era para ser o seu tio, que foi exilado depois de conspirar contra o governo. Depois do seu tio, viria seu irmão mais velho, que foi treinado para governar a Síria desde a infância, enquanto Bashar estudava odontologia em Londres. Mas após seu irmão morrer em um acidente de carro, Bashar de repente se torna o herdeiro por processo de eliminação e é forçado a voltar de Londres para a Síria. Com a morte de seu pai em 2000 por um ataque cardíaco, Bashar al-Assad se torna o presidente após uma eleição onde ele ganha com 97% dos votos, pois ele era o único candidato. A Síria que Bashar assume era uma que se encontrava em uma situação complicada. A economia era estável, porém pequena e dependente de importações. O país perdeu seu maior aliado geopolítico após a queda da União Soviética e o desastre do governo Yeltsin. E a sociedade síria estava infestada por movimentos anti-governo cada vez maiores devido à morte de Hafez, a eleição fraudulenta e também a enorme corrupção do governo. Bashar assume a presidência prometendo acabar com todos esses problemas, prometendo uma reforma econômica voltada à autossuficiência agrícola do país, uma nova política anticorrupção e uma reforma política que iria liberalizar o país. E enquanto isso estava acontecendo, a Síria estava envolvida em um conflito externo com o Líbano. Desde 1976, a Síria ocupava a maior parte do território do leste do Líbano, depois de uma invasão militar feita por Hafez al-Assad, que queria unificar o Líbano e a Síria em um único estado, a Grande Síria. Porém, a população do Líbano estava extremamente irritada com a presença dos sírios na região, com o líder deste movimento anti-sírio sendo um político chamado Rafik Hariri. Em 2005, Bashar chamaria Rafik para uma reunião onde o ameaçou de morte caso ele se opusesse aos interesses da família Assad. E pouco tempo depois, Rafik seria assassinado. A população libanesa, em resposta, organizaria uma grande onda de manifestações contra a ocupação síria do Líbano, chamada Revolução dos Cedros, que foi bem sucedida e resultaria na evacuação da Síria do país, assim acabando com os sonhos de uma grande Síria e abrindo caminho para um Líbano independente. Apesar dessas frustrações, o governo de Assad não estava indo tão mal para padrões de terceiro mundo. A economia crescia pouco, porém estavelmente, com uma inflação muito bem controlada. E o regime autoritário do país parecia bem consolidado. O governo de Assad também era extremamente amigável às minorias religiosas do país, como os cristãos. Mas por trás das cortinas havia uma enorme bomba relógio prestes a explodir. As reformas econômicas e políticas de Assad, apesar de seu moderado sucesso, incluíram o beneficiamento e a distribuição de privilégios para políticos e entidades crentes na vertente alauíta do islamismo, o que deixou os sunitas e xiitas do país alienados com a formação dessa nova elite de uma vertente muçulmana que era minoritária no país. Essas reformas também não trouxeram a democracia multipartidária que os setores mais liberais da sociedade síria esperaram. Mas o maior contribuinte para a faísca que acenderia o pavio dessa bomba relógio
foi o envolvimento da CIA no país. De acordo com dados vazados pela Wikileaks, os Estados Unidos vinham intervindo na política interna da Síria desde 2006. Durante vários anos, forças especiais dos Estados Unidos conduziam incursões militares dentro de território sírio, com o objetivo de lidar com movimentos rebeldes que ameaçavam as forças americanas em sua ocupação do Iraque. Além disso, e mais gravemente, a CIA conduzia operações no país com o objetivo de apoiar, coordenar, financiar e armar movimentos políticos que buscavam derrubar o governo de Assad. Os americanos se interessavam na queda do regime sírio por uma série de fatores. O apoio da Síria a movimentos insurgentes no Iraque que eram contra a ocupação americana do país, as hostilidades da Síria com o Estado de Israel, a presença de petróleo na região, principalmente pela posição estratégica da Síria, ligando o centro asiático com o mar Mediterrâneo e a Europa. O centro asiático é uma das regiões mais ricas em gás natural do mundo, e este gás poderia ser exportado para os europeus por meio de um gasoduto que passa pela Síria. Mas devido a um acordo entre a Síria e a Rússia de Vladimir Putin, o país iria barrar a passagem de gás por esse gasoduto, forçando os europeus a comprarem gás da Rússia. Caso o regime de Assad caísse, um novo regime pró-ocidental tomaria controle do país, não apenas aumentando a influência norte-americana no Oriente Médio, como também diretamente enfraquecendo a Rússia, ao quebrar sua hegemonia sobre a exportação de gás natural. Enfim, no começo dos anos 2010, uma onda de manifestações colossais tomam as ruas de quase todos os países do Oriente Médio e Norte Africano, naquilo que ficaria conhecido como a Primavera Árabe. Em 6 de março de 2011, a Primavera Árabe chega na Síria com força total na região de Daraa, na forma de uma enorme manifestação pedindo a renúncia do presidente Assad e a liberalização do país. O exército e forças policiais da Síria, liderados por membros da família Assad, tentam suprimir as manifestações, mas elas se espalham pelo país inteiro, nas cidades de Homs, Banias, Hama, Jazim, Latáquia, Alepo e inclusive na capital de Damasco, dando início à Revolução Síria. O governo intensificou a supressão dos revolucionários ao prender vários manifestantes e até mesmo atirando nas multidões com munições de verdade, resultando na morte de centenas de pessoas. Em 30 de março, Bashar al-Assad condena as manifestações como uma conspiração internacional para derrubar a Síria e descreveu os mortos nos protestos como sacrifícios pela estabilidade nacional. Várias das vítimas das manifestações eram muçulmanos sunitas, provocando ainda mais a divisão religiosa do país. Apesar dessas ações violentas, os protestos ainda continuavam pelo país inteiro, e o governo até tentou dar concessões. O governo prometeu reduzir impostos, aumentar o salário de funcionários, reduzir por serviço obrigatório no exército, demitiu o governador de Daraa, mas nada adiantou. Em 29 de abril, um menino de 13 anos chamado Hazan al-Khatib foi torturado e morto por forças do governo de Assad, evento que completamente arruinou a imagem do governo pelo mundo e para a própria população, fortalecendo os revolucionários que agora tinham um mártir. Em junho, um grupo de revolucionários e soldados desertores formaram um movimento armado na cidade de Jisr al-Shuhur. Os rebeldes tomaram controle dos quartéis e delegacias da cidade, roubando seus armamentos e matando oficiais do governo. Os rebeldes então gravaram vídeos deles enterrando estes oficiais, os mostrando como se fossem manifestantes pacíficos que foram mortos pelo governo. Assad respondeu enviando regimentos da 4ª Divisão Blindada e das Forças Especiais da Síria, com o apoio de mercenários alauítas, para retomar a cidade dos rebeldes. A chegada do exército sírio foi atrasada pela destruição das pontes do rio Orontes pelos rebeldes, impedindo a passagem de tropas e comprando mais tempo para os rebeldes se fortificarem na cidade. Com o exército finalmente chegando na cidade,
eles enfrentaram milícias revolucionárias em posições dentro e fora da cidade, apesar de altas baixas em ambos os lados, e bombardeou posições rebeldes, permitindo um último avanço que retomou a cidade por completo. Apesar da vitória militar de Assad, alegações de morte de civis e a destruição da cidade pioraram ainda mais a popularidade do governo. Também acredita-se que estes rebeldes possuíram forte apoio da Turquia, sendo este então o momento em que a Turquia começa a intervir no conflito. Em 29 de julho, rebeldes, oficiais e soldados desertores formariam um grupo conhecido como Exército Livre Sírio, o primeiro grande movimento armado com o objetivo de derrubar o governo Assad. O ELS formaria posições no sul, leste e noroeste da Síria, recebendo fortíssimo apoio militar e logístico da Turquia e Estados Unidos.